Enquanto os países da Europa querem reabrir negociações sobre a declaração final do grupo, como foi feita a tentativa durante todo o dia, o Brasil conseguiu uma grande adesão para a Aliança Global contra a Fome. O nosso entrevistado agora é o professor de Relações Internacionais, Igor Lucena, mais uma vez, gentilmente atendendo a Jovem Pan. Tudo bem, professor? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, já estávamos falando sobre a questão do posicionamento do governo brasileiro em relação às guerras. Em linhas gerais, professor, já com essa declaração final até que antecipada para hoje, alguns pontos polêmicos, uma discussão em relação às guerras, a própria guerra do Oriente Médio e também do leste europeu. O que o senhor acha que avançou em relação ao próprio posicionamento do governo brasileiro ou poderia ter avançado mais, e se é que alguma coisa pode mudar no fronte, né, professor? Tiago, esse G20 ele vem dos outros de uma situação extremamente complexa e desafiadora. Isso porque os países que compõem o bloco estão extremamente divididos em questões muito internas e subcontinentais. Os europeus têm um conflito no leste europeu que envolvem também indiretamente a China, que patrocina a Rússia. Nós temos os países árabes que estão preocupados com a situação de Israel. Aqui no Brasil, nós temos o combate à fome, que é super importante, e o fato de ter também uma divisão, até mesmo ideológica, entre Javier Milei e o presidente Lula. Lembrando que a adesão do presidente Milei ao pacto foi importante, mostrando que o combate à fome é algo até muito mais importante do que qualquer divisão política. Mas o meu ponto, e eu acho que todos temos que entender, é que todos os players estão esperando a chegada do presidente Donald Trump. Então, até mesmo uma declaração muito específica sobre qualquer ponto teria uma validade muito pequena, já que daqui basicamente 2 meses teremos a presidência de Donald Trump, que vai mudar radicalmente a situação. E o outro ponto, que também é fundamental, é que líderes como Olaf Scholz também está de saída, o presidente Emmanuel Macron extremamente fragilizado na França. Então, temas polêmicos, mas que são caros para o Brasil, como, por exemplo, a taxação dos bilionários, né, dos multimilionários, isso não teria muito sentido em ser aprovado com especificidade, porque na prática tornaria a decisão inócua. Então acho que a diplomacia brasileira optou por colocar temas genéricos ou temas que são, de uma certa maneira, um consenso, né, quando a gente está falando de combate à fome. Agora, tudo isso não está na pauta de prioridades número 1, 2 e 3 desses países. O mundo está extremamente dividido, a gente está vivendo um novo momento de Guerra Fria, então o Brasil fica numa situação até complexa e, obviamente, com a chegada da COP15, a próxima COP que vai ter no ano que vem, isso torna a situação um pouco difícil quando Donald Trump não tem interesse nenhum em tocar a pauta ambiental. Professor, vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e Nelson Kobayashi. O Kobayashi faz a próxima pergunta. Koba. Professor, boa noite, é um prazer falar contigo. Eu quero te perguntar justamente sobre o que a gente comentava um pouco antes, que é justamente a participação do Brasil nesta tentativa de protagonizar um combate à fome mundial. Como é que você vê essa tentativa do presidente Lula, em específico, voltar com essa pauta como uma espécie de esperança de protagonismo mundial? Olha, Kobayashi, muito boa noite. Eu acho que o governo brasileiro ele tem 3 pautas internacionais que está muito nítida, né? A primeira é a questão do meio ambiente, que, ao meu ver, se fragiliza muito com a chegada de Donald Trump. A segunda é a questão da taxação internacional de grandes empresas e bilionários, que eu acho que isso é uma grande controvérsia, até mesmo porque países como a França colocaram isso e não deu certo. E o outro é o combate à fome. Para países da América Latina e principalmente do Sudeste Asiático, essa é uma realidade muito triste e complexa e que, de fato, une todos os países, até porque a desigualdade vem aumentando até mesmo nas nações ricas, principalmente por causa da imigração descontrolada, né? A gente vê isso com refugiados na Europa, e é uma pauta bastante importante. Agora, o grande problema é qual é o projeto de combate à fome.
qual é a maneira mais efetiva de que recursos internacionais ou das próprias nações podem ser alocados para diminuir o combate, para que o combate à fome seja, de fato, uma coisa do passado. Esse é o grande problema. A gente tem esse combate à fome como pauta brasileira desde o final do governo Fernando Henrique, diminuiu-se bastante, mas voltou com uma força muito grande. E quando a gente fala de guerras, conflitos internacionais e até mesmo outros assuntos, o combate à fome ele passa por uma importância para o governo brasileiro, mas ele não é a prioridade 1, nem 2, nem 3 de vários desses países. Hoje a gente está num cenário onde a segurança relacionada ao seu território, até mesmo as infraestruturas, passam, principalmente no continente europeu, passam como uma prioridade. Eu acho que o governo brasileiro tenta colocar talvez a pauta mais fácil de ser entendida pelos outros players. Dora Kramer. Boa noite, professor. Olha só, diante do cenário que o senhor tratou aí, divisão de partidos, divisão de países, presidentes fragilizados, presidentes e primeiros ministros fragilizados, presidente de saída, a expectativa de um presidente que promete dar um cavalo de pau no mundo. Eu lhe pergunto, um documento como esse, que saiu hoje, qual é a relevância prática dele? Boa noite, Dora. É um prazer também falar com você mais uma vez. Olha, eu não vejo uma relevância muito prática. Primeiro, o documento do G20, mesmo que ele seja assinado por todos os atores, ele não é binding, né? Ele não faz com que os players e os países sejam obrigados a adotar essas práticas. Segundo, todos esses países, como você mesmo mencionou, eles estão com governos demissionários, governos fracos, ou até mesmo a China, né, a toda poderosa China, está brigando com a deflação e com a possibilidade de que o crescimento do país de 5% não seja uma realidade, dado a possível tarifa do governo de Donald Trump. Então, torna-se muito difícil que esse documento que venha a ser assinado torne-se real ou se transforme em projetos que sejam de fato aceitos por esses países. O mundo hoje está numa divisão muito clara, ao meu ver, de nações capitalistas democráticas, lideradas pelos Estados Unidos e pela União Europeia até então, e outras do sul global, que impõem ditaduras, países de desenvolvimento e que têm visões de até mesmo de destruir a atual ordem internacional e criar uma nova. Então, quando você coloca um paper desse do G20 com, em tese, ideias que são comunitárias a todos, quando elas tendem a ser implementadas e começam a esbarrar nos interesses de uma nação sobre a outra, torna-se muito difícil de se tornar realidade. Professor Igor Lucena, de Relações Internacionais, como sempre, muito obrigado pela gentileza, pela análise aqui na Jovem Pan e até a próxima. Um abraço, professor. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite.